E se a sua casa estivesse te observando agora? Não estou falando de ladrões. Não estou falando de hackers do outro lado do mundo. Estou falando dos seus próprios dispositivos, das luzes que você mesma instalou, das câmeras que você autorizou, da assistente digital que você chamou pelo nome com tanto carinho. E se tudo isso tivesse outro dono? Alguém que te conhece, alguém que um dia você amou, alguém que agora usa a tecnologia como arma invisível. Antes de continuar, se inscreva no Cicatrizes Digitais, porque o que eu vou contar pode estar acontecendo com você. Meu nome é Célia, tenho 35 anos. Moro em Nova Friburgo, numa casa que deveria ser inteligente, mas se revelou uma prisão. E durante 7 meses, eu vivi sob vigilância digital constante sem perceber que cada respiração minha estava sendo registrada. Cada movimento rastreado, cada palavra capturada por alguém que dizia ter me amado. A casa era moderna. Aquele tipo de lugar que você vê em revistas de decoração e arquitetura, com linhas limpas, tecnologia integrada, tudo conectado e automatizado. Luzes que acendiam quando você entrava no cômodo. Temperatura que se ajustava sozinha. Cortinas que abriam com o nascer do sol. Uma assistente digital chamada Luna, que respondia aos meus comandos de voz e tocava minha playlist favorita enquanto eu fazia café pela manhã. Tudo isso foi instalado por Bruno, meu ex-companheiro, técnico em automação residencial. Um homem que transformou tecnologia em linguagem do amor. Ou era controle disfarçado de cuidado? No começo parecia mágico. Voltar para casa e as luzes já estarem acesas no tom perfeito de âmbar. O ar-condicionado ligado na temperatura ideal. A música ambiente criando aquela atmosfera acolhedora. Bruno dizia que era para eu me sentir segura, protegida, cuidada. E eu acreditei. Por que não acreditaria? Mas pequenos detalhes começaram a parecer errados. A primeira coisa estranha aconteceu numa terça-feira à noite. Eu estava sozinha. Bruno tinha viajado para instalar um sistema numa casa em Petrópolis e decidi tomar um banho longo depois de um dia exaustivo no trabalho. Entrei no banheiro, tranquei a porta por hábito mesmo sabendo que estava sozinha, abri o chuveiro e deixei a água quente lavar o cansaço. Foi quando percebi o reflexo. No espelho embaçado, entre as nuvens de vapor, havia um ponto que não embaçava. Pequeno, do tamanho de uma lente, posicionado perfeitamente para capturar toda a área do box. Meu coração disparou. Passei a mão no espelho, limpando o vapor, e vi. Era o detector de fumaça. Mas algo estava errado com ele. Tinha um pequeno LED vermelho que eu nunca tinha notado antes, tão discreto que só era visível em certos ângulos, piscando devagar, ritmicamente, como se estivesse gravando. Saí do banho tremendo. Não de frio, de uma sensação visceral de invasão que eu ainda não sabia nomear. Enrolada na toalha, peguei meu celular e fiz algo que nunca tinha feito antes. Pesquisei ao detector de fumaça com câmera escondida. Os resultados me gelaram. Centenas de produtos, milhares de relatos. Câmeras disfarçadas em detectores, em porta-retratos, em carregadores de celular, em despertadores, em objetos cotidianos que você nunca suspeitaria, e todos prometendo vigilância discreta, monitoramento sem detecção, controle total sem ser notado, violência digital. O termo apareceu na tela. Stalkerware, abuso tecnológico, invasão de privacidade, controle tecnológico disfarçado de segurança. E todos os artigos falavam a mesma coisa. Acontece mais frequentemente em relacionamentos íntimos. Parceiros, ex-parceiros, pessoas que têm acesso físico aos dispositivos, pessoas em quem você confia. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, abraçando os joelhos, olhando para os cantos escuros do quarto e vendo ameaças em cada sombra. O despertador na mesa de cabeceira, o abajur com design moderno, o espelho na parede. Cada objeto se tornou potencialmente hostil, potencialmente vigiando, potencialmente transmitindo minha vida para alguém que não deveria ter acesso. Às 3 da manhã, Luna, a assistente digital, se ativou sozinha, sem comando,
sem trigger word. Apenas acendeu aquela luz azul suave e disse, com aquela voz feminina e reconfortante que sempre me pareceu amigável: Célia, você deveria estar dormindo. Amanhã você tem reunião às 9. Gelei. Como ela sabia da reunião? Eu não tinha sincronizado meu calendário de trabalho com o sistema da casa. Tinha certeza disso. Mantinha trabalho e vida pessoal separados justamente para ter algum controle, alguma privacidade. Mas Luna sabia. E se ela sabia, quem mais sabia? Luna, quem tem acesso aos meus dados? Perguntei com a voz tremendo. 2 administradores estão registrados no sistema. Você e Bruno. Deseja revisar as permissões? 2 administradores. Bruno ainda tinha acesso total. Mesmo depois de termos terminado há 3 meses. Mesmo depois dele ter se mudado. Mesmo depois de eu ter trocado as fechaduras físicas da casa, achando que isso seria suficiente para recuperar minha privacidade. As portas físicas estavam trancadas, mas as portas digitais permaneciam escancaradas. Luna, mostre o histórico de acessos. A voz artificial hesitou. Pela primeira vez, percebi que havia hesitação programada naquela pausa antes dela responder. Você não tem permissão para visualizar dados de outros administradores. Deseja que eu solicite autorização? Não tenho permissão. Na minha própria casa. Para ver quem está me vigiando. Na casa inteligente que deveria me proteger, eu tinha menos controle que o invasor. Levantei da cama, ainda escura lá fora, e comecei a procurar. Primeiro o banheiro, subindo numa banqueta para alcançar o detector de fumaça. Desparafusei a tampa com as mãos tremendo e lá estava. Uma câmera minúscula, perfeitamente integrada, com cartão de memória e transmissão Wi-Fi. Filmando havia meses, registrando cada momento íntimo, cada vulnerabilidade, cada segundo em que eu acreditava estar sozinha. Mas não estava. Nunca estive. Continuei procurando. O porta-retratos da estante tinha outra câmera, focada no sofá da sala. O carregador USB na mesa da cozinha tinha um microfone. O termostato inteligente no corredor tinha capacidade de gravação que eu nunca tinha autorizado. E todos estavam conectados a uma conta que não era só minha. A casa inteligente tinha se tornado uma rede de vigilância doméstica. Cada dispositivo conectado era um olho. Cada sensor era uma testemunha. Cada assistente digital era um espião. E o administrador desse sistema de controle tecnológico era alguém que conhecia minha rotina, meus hábitos, minhas vulnerabilidades melhor que qualquer estranho poderia conhecer. Quando o sol começou a nascer sobre Nova Friburgo, iluminando as montanhas com aquela luz dourada que sempre me trouxe paz, eu já tinha encontrado 9 dispositivos de vigilância escondidos na minha casa. 9 que eu consegui identificar. Quantos mais existiam que eu não sabia procurar? Peguei meu celular, aquele mesmo que Bruno tinha me dado de presente, aquele que ele tinha configurado para mim, e comecei a investigar. Aplicativos que eu não tinha instalado. Permissões que eu não tinha concedido. Rastreamento de localização ativo mesmo quando eu desligava. Acesso remoto à câmera e ao microfone. Meu celular, minha ferramenta de comunicação e trabalho, também era instrumento de invasão tecnológica, violência digital contra mulheres. Agora eu entendia o termo completamente. Não era apenas sobre mensagens agressivas ou perseguição em redes sociais. Era sobre isso. Usar tecnologia para controlar, vigiar, manipular, aprisionar. Era sobre transformar os próprios dispositivos que deveriam nos empoderar em correntes invisíveis. Mas eu ainda não sabia a extensão completa. Mas quando coloquei a senha nova, o sistema não aceitou. Senha já em uso por outro administrador, dizia a mensagem. Como isso era possível? Como Bruno podia bloquear minhas tentativas de recuperar controle da minha própria casa? Tentei desconectar dispositivos. Puxei o plug da assistente digital Luna da tomada. 2 minutos depois, o sistema de backup battery entrou em ação e ela voltou a funcionar. Detectei uma interrupção de energia, disse Luna com aquela voz artificial calma. Restaurando configurações de segurança.
Segurança. Essa palavra tinha perdido completamente o significado. Tentei desligar as câmeras remotamente pelo aplicativo. A mensagem que apareceu fez meu sangue gelar. Ação bloqueada. Apenas administrador principal pode desativar sistemas de segurança. Administrador principal. Bruno tinha se certificado de que, na hierarquia digital da casa, ele sempre teria mais poder que eu. Foi quando entendi. O sistema estava espelhado. Tudo o que acontecia na minha casa estava sendo transmitido, em tempo real, para outro lugar, para o celular dele, para o computador dele. Para onde quer que ele estivesse, ele tinha uma janela direta para a minha vida. E então, como se em resposta aos meus pensamentos, Luna se ativou novamente, mas dessa vez não foi a voz feminina padrão. Era uma gravação. A voz de Bruno, clara e reconhecível. Você achou que poderia me tirar tão facilmente da sua vida, Célia? Eu construí essa casa. Eu instalei cada sensor. Eu programei cada dispositivo. Essa casa me obedece. E enquanto você estiver nela, você também me obedece. Meu corpo inteiro começou a tremer. Ele estava assistindo, naquele exato momento, vendo minhas reações, registrando meu medo e usando a própria tecnologia da casa para me ameaçar, para demonstrar controle, para me lembrar que eu não tinha privacidade digital, não tinha segurança, não tinha liberdade. As luzes começaram a piscar, todas ao mesmo tempo, num ritmo frenético que fazia a casa parecer viva, pulsante, com batimentos cardíacos próprios. O termostato disparou, levando a temperatura a 30 graus. As cortinas se fecharam sozinhas, bloqueando a luz do sol que começava a entrar. A televisão ligou no volume máximo, mostrando imagens estáticas, ruído branco ensurdecedor. A casa tinha se tornado um personagem hostil. Cada sistema que deveria servir a mim estava sendo usado contra mim. Stalkerware, na forma de arquitetura. Abuso digital materializado em paredes, fios e código. Corri para a porta da frente. Ela estava trancada. Fechadura digital que eu não podia mais controlar. Luna, abra a porta! Gritei por cima do som da TV. Administrador principal bloqueou saídas por questões de segurança. Respondeu a voz artificial, impassível, obediente a quem realmente comandava. Eu estava presa. Na minha própria casa. Cercada por tecnologia que eu mesma tinha aceito, que eu mesma tinha autorizado a entrar na minha vida. O pesadelo de vigilância doméstica tinha se tornado prisão literal. Mas o pânico, depois de alguns minutos de pico, começou a se transformar em outra coisa. Raiva. Raiva fria, calculada, determinada. Eu não ia deixar tecnologia me derrotar. Não ia deixar controle tecnológico me aprisionar. Não ia ser mais uma estatística de violência digital contra mulheres que ninguém leva a sério, porque as feridas são invisíveis. Lembrei de algo que tinha lido nas minhas pesquisas sobre casas inteligentes. Todo sistema conectado tem vulnerabilidades. Todo código tem falhas. E todo controle centralizado tem ponto único de falha. Precisava encontrar esse ponto na invasão tecnológica que Bruno tinha construído. Fui até o painel de controle principal, aquela caixa discreta instalada no armário do corredor. O cérebro da casa inteligente. Bruno achava que eu não sabia onde ficava. Ele sempre me manteve longe das partes técnicas, dizendo que era muito complicado, que ele cuidaria de tudo. Mas eu tinha observado, tinha aprendido. E agora ia usar esse conhecimento. Abri o painel. Fios coloridos, circuitos, luzes piscando. E lá no fundo, protegido por senha, o servidor local que controlava tudo. Comecei a tentar combinações. Data de nascimento dele, recusado. Nossa data de aniversário de namoro, recusado. Nome da mãe dele, recusado. E então, tentei algo diferente. Minha própria data de nascimento. O sistema aceitou. A ironia me atingiu como soco. Ele usou minha identidade para me aprisionar. Usou quem eu sou. Os dados mais pessoais sobre mim. Como senha para o sistema de controle. Como se até minha existência fosse ferramenta dele. Entrei no sistema. E o que vi me deixou sem ar. Não eram apenas câmeras e microfones. Era tudo. Histórico de cada porta que abri e quando.
Registro de cada vez que a geladeira foi aberta e o que foi retirado dela. Mapeamento térmico mostrando em que cômodos eu passava mais tempo e quando. Análise de padrões de sono baseada em sensores de pressão no colchão. Até meus passos eram contados por sensores no piso. Era um arquivo completo da minha vida. Um mapa total dos meus hábitos, rotinas, vulnerabilidades. Big Data da minha existência, coletado sem consentimento, armazenado sem autorização, usado para controle absoluto. Mas agora eu tinha acesso. E com acesso vinha poder. Comecei a deletar. Arquivos de vigilância, gravações de vídeo, registros de áudio, meses de dados sendo apagados sistematicamente, desaparecendo pixel por pixel, byte por byte. Era catarse digital, recuperação de privacidade, destruição das provas do abuso tecnológico. A televisão desligou abruptamente. As luzes pararam de piscar. E Luna ativou novamente, mas dessa vez a voz era diferente, estática, distorcida, detectando adulteração não autorizada do sistema, alertando o administrador principal. Ele sabia. Bruno sabia que eu estava desfazendo seu controle. E a resposta veio imediata. Meu celular tocou. Número dele. Ignorei. Tocou de novo. E então veio a mensagem. Se você continuar apagando esses arquivos, eu os envio para seu trabalho, para sua família, para todo mundo. Imagens suas, Célia. Momentos íntimos. Você quer que o mundo veja? Chantagem. Revenge porn. Mais uma camada de violência digital. Ele tinha me vigiado, me gravado em momentos vulneráveis. E agora usava essas gravações como arma. Como se meu próprio corpo, minha própria intimidade, fosse munição contra mim. Mas algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez se fortaleceu. Porque percebi. O poder dele dependia do meu medo, do meu silêncio, da minha vergonha. E eu não ia mais dar a ele nenhum desses três. Continuei deletando. Mais rápido agora, apagando backups, destruindo servidores de storage, desinstalando firmwares, e então fiz algo que ele não esperava. Ativei o recurso de reset completo, Factory Settings, apagar tudo e começar do zero. Tem certeza que deseja redefinir o sistema? Perguntou Luna, voltando à voz normal. Essa ação é irreversível. Tenho certeza absoluta. A casa começou a desligar. Dispositivo por dispositivo, luz por luz, sensor por sensor. Como se estivesse adormecendo ou morrendo, depende de como você vê. A vigilância doméstica sendo desmontada em tempo real. O controle tecnológico perdendo poder. A prisão digital se abrindo. E então, silêncio. Silêncio real pela primeira vez em meses. Sem microfones captando. Sem câmeras gravando. Sem sensores monitorando. Apenas eu, minha respiração e o som do vento nas árvores do lado de fora. A fechadura da porta destrancou com um clique. Sem controle remoto, ela voltou ao estado padrão, aberta. Saí da casa enquanto o sol nascia completamente sobre Nova Friburgo. Não levei nada além da minha dignidade e da determinação de nunca mais permitir que tecnologia fosse usada para me controlar. Fui direto à delegacia, com prints, com fotos dos dispositivos, com registros do que tinha encontrado. Fiz boletim de ocorrência por invasão de privacidade, por perseguição, por abuso tecnológico. A delegada que me atendeu foi gentil, mas vi em seus olhos a falta de compreensão total. Violência digital ainda é conceito novo. Stalkerware ainda não é levado tão a sério quanto deveria, mas ela registrou tudo e me conectou com organizações que trabalham especificamente com casos de tecnologia usada para controle e violência contra mulheres. Descobri que minha história não era única. Havia milhares de mulheres vivendo sob vigilância digital, milhares de casas inteligentes sendo usadas como ferramentas de invasão tecnológica, milhares de parceiros e ex-parceiros usando tecnologia como arma de controle. E descobri algo mais. Muitas dessas mulheres nunca contam suas histórias. Por vergonha, por medo, por não acreditarem que alguém vai levar a sério, por acharem que é só tecnologia, que não é violência de verdade. Mas é.
Violência digital é violência real. Deixa cicatrizes reais, trauma real, dano real. Passei os meses seguintes reconstruindo minha vida. Encontrei um apartamento novo, simples, sem nenhum dispositivo inteligente. Troquei de celular, de número, de e-mail. Criei contas novas em todos os serviços, com senhas fortes e autenticação em 2 fatores. Aprendi sobre segurança digital, sobre privacidade, sobre como me proteger em um mundo cada vez mais conectado. E comecei a falar. Dei entrevistas, participei de painéis, trabalhei com organizações de direitos digitais. Usei minha história como alerta, como educação, como ferramenta para ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais de abuso tecnológico antes que fosse tarde demais. Bruno tentou me processar por destruição de propriedade, o sistema da casa, mas as evidências que coletei, as gravações ilegais, os dispositivos escondidos, a invasão sistemática da privacidade, tudo isso trabalhou a meu favor. Ele acabou com ordem de restrição e investigação criminal pendente. Mas a verdade é que o sistema legal ainda está correndo atrás da tecnologia. Leis sobre violência digital são novas, fracas, difíceis de aplicar. E enquanto isso, milhares de mulheres continuam sofrendo vigilância doméstica, controle tecnológico, invasão de privacidade nos lugares onde deveriam se sentir mais seguras, suas próprias casas. Hoje, 1 ano depois, eu vivo diferente. Mais consciente, mais cuidadosa, mais questionadora de toda a tecnologia que entra na minha vida. Leio termos de uso, reviso permissões de aplicativos, cubro câmeras, desligo microfones quando não estou usando. Alguns podem chamar isso de paranoia, eu chamo de sobrevivência, porque aprendi da pior forma que casa inteligente pode ser arma, que dispositivos conectados podem ser olhos de um abusador, que assistente digital pode ser voz do seu controle, que tecnologia, por mais promissora e conveniente que pareça, sempre pode ser usada contra você se você não entender completamente como funciona e quem tem acesso. E aprendi também que falar sobre isso é essencial, que quebrar o silêncio sobre violência digital é forma de proteger outras mulheres, que cada história contada é alerta que pode salvar alguém de passar pelo mesmo. Voltei uma última vez àquela casa em Nova Friburgo, 3 meses depois de ter saído. Ela estava vazia agora. Bruno tinha se mudado. Ninguém mais morava lá. Entrei pelos fundos. A fechadura física era ridiculamente fácil de abrir. E fiquei na sala, no mesmo lugar onde tantas vezes tinha me sentado sem saber que estava sendo observada. O sistema estava morto, desligado, sem energia, sem vigilância. Apenas uma casa comum, silenciosa, inofensiva. Mas então, enquanto eu estava saindo, aconteceu. Um LED. Vermelho, pequeno, no canto do teto. Piscou uma vez. Parei. Olhei fixamente, esperei. Piscou novamente. O sistema tinha backup. Bateria escondida. Ou talvez Bruno tinha reinstalado o controle remoto. Ou talvez a casa nunca realmente morreu, apenas fingiu, esperando. Não fiquei para descobrir. Saí rápido, trancando a porta atrás de mim, e nunca mais voltei, porque entendi algo fundamental naquele momento. A casa não errou. Ela apenas obedeceu. Tecnologia faz o que é programada para fazer. O erro foi acreditar que controle era proteção, que vigilância era segurança, que abrir mão de privacidade valia o conforto. E também entendi que a luta contra a violência digital nunca acaba completamente. Tecnologia evolui, abusadores se adaptam, novas ferramentas de invasão tecnológica surgem todos os dias. A única defesa real é conhecimento, vigilância constante, e recusa a normalizar controle tecnológico em nome de conveniência. Meu nome é Célia. Tenho 35 anos. Sobrevivi a 7 meses de vigilância doméstica sistemática através de casa inteligente usada como prisão digital. E hoje eu uso minha voz para garantir que outras mulheres saibam. Se algo parece errado com sua tecnologia, provavelmente está. Confie em seus instintos. Investigue. Documente.
procure ajuda. Porque violência digital contra mulheres é epidemia silenciosa. E só vamos vencê-la quando pararmos de tratá-la como paranoia e começarmos a reconhecê-la como a ameaça real, grave e crescente que é. A casa pode estar observando. Seus dispositivos podem ter outro dono. E se você está sentindo que algo está errado, você provavelmente está certa. Se essa história te tocou, compartilhe. Alguém pode estar vivendo o mesmo agora. Se inscreva nos Cicatrizes Digitais. E nunca deixe o medo calar sua voz. Porque no final, a tecnologia que deveria nos libertar pode nos aprisionar. A casa que deveria nos proteger pode nos vigiar. E o amor que deveria nos fortalecer pode se disfarçar de controle. Mas você não precisa aceitar isso. Você não está sozinha. E sua história, por mais dolorosa que seja, pode ser a luz que ilumina o caminho de outra pessoa para fora da escuridão digital.